Orientação à família. Número 17. Vamos falar de um tema importantíssimo, vai te ajudar bastante. O estresse do profeta Elias. Como Jesus evitou o estresse de seus discípulos. Como é a receita de Deus para você curar o estresse. O estresse atinge a todas as pessoas. As demandas do trabalho, as crises familiares, a culpa, as incertezas quanto ao futuro, a insatisfação com o passado, tudo isso provoca estresse. E todo mundo tem essas coisas. Esses fatos somados aos acontecimentos comuns da vida, alguns têm mais acontecimentos ruins do que outros, podem exercer tanta pressão sobre as pessoas que acabam afetando a saúde física e mental. Os pesquisadores desenvolveram uma escala de classificação do reajuste social, que relaciona os eventos da vida com os correspondentes valores dos estresses de cada um. Por exemplo, ele foi colocando gravidade de cada acontecimento. Por exemplo, morte de um cônjuge. Ela afeta, por exemplo, no item máximo, 100, por exemplo. Lesão corporal ou doença, uma doença incurável talvez, ela afeta em 53 pontos. Ele classificou assim, né? E mudança de residência, 20. E assim ele foi colocando todos os acontecimentos, as coisas que podem acontecer com a gente. Acontece com um, não acontece com o outro, mas ele foi somando tudo isso. Veja, a pessoa que soma 200 pontos ou mais em um determinado tempo tem 50% de possibilidade de adoecer, de o estresse passar a fazer mal. Porque o estresse, ele não é totalmente ruim. Ele é bom para nos dar motivação, é o motor que nos faz não ficar o dia inteiro dormindo, né? Ele tem que ter uma atividade, alguma coisa que vai jogar ele para frente, é o estresse. Mas ele não pode passar também de um valor muito grande, porque ele vira doença. Alguém que acumula 300 pontos ou mais nessa escala de acontecimentos, ele pode entrar numa crise. Quantidades moderadas de estresse são necessárias para aumentar o desempenho. Mas além de um ponto, o estresse se torna um risco para a saúde. Jesus mostra, por exemplo, e por preceito, que buscar a Deus em um momento e em lugares tranquilos é o melhor remédio para o estresse da vida. Está em São Marcos 6:31. Se permitirmos, o Senhor nos ajudará a lidar com as pressões que são uma parte inevitável aqui dessa vida na Terra. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com Elias e seu estresse, que estourou mais de 500 pontos, né? Então está em 1 Reis 17, 2-6, 15 e 16. Como Deus fez provisões para Elias sobreviver durante a longa estiagem de Israel.
Então, o que estava acontecendo? Elias foi desafiado ali no Monte Horebe pelos profetas de Baal, que eram alimentados, né, que eram mantidos por Jezabel, a esposa do rei Acabe, para provar, eles queriam desmoralizar o Deus de Israel. Então, Elias usou a tática contrária. Falou, então vamos fazer um teste aqui, né? Vamos fazer um teste. E ali fizeram o teste e Elias, então, fez descer fogo do céu. Mas isso lhe custou muito caro. E antes disso, né? Antes de acontecer isso aí, Elias vinha chamando a atenção de Acabe e de todos, dizendo, vocês estão idolatrando tudo isso, está tudo errado isso, vocês têm que se voltar contra Deus. E o povo seguia mais o que Jezabel fazia do que Elias falava. Então, Deus falou para Elias, você anuncia ali para Acabe, para Jezabel, que eu vou mandar uma seca, não vai chover. E durante quase 3 anos. Então, Deus fala para Elias, Elias, a seca está aí. Eu vou cuidar de você. Retira-te e vá até a torrente de Queribe, que era fronteira ao Jordão. E mandarei os corvos são urubus, né? Essas coisas assim, para te alimentarem. Quer dizer, é uma coisa terrível. Um urubu ia trazer pão e carne de manhã e à tarde para Elias comer. Já era uma coisa nojenta. Isso dava um tipo de, né, pressão no seu psicológico. Então você vai comer de manhã e à tarde e beberá as águas da torrente ali que passa ali. E outra coisa, outro momento foi quando ele já secou o rio ali, Deus parou de mandar os urubus, que são os corvos, né, para alimentar Elias. E a corrente de água secou também. Ele falou, agora você vai até Serepta, em Sidom, que não fazia parte de Israel, é dos gentios, mas lá estava tendo seca também. Você vai e vai demorar ali, pode morar ali, porque você vai ficar um bom tempo ali. Ele ficou 2 anos ali. E pede para uma senhora que você encontrar, a primeira que você encontrar, eu já falei para ela te alimentar, tá? Então ele chega ali e fala para aquela viúva, que está fora dos muros de Serepta, e diz assim, dá-me água e me dá pão. E ela falou, não tenho nada, só tenho um punhado de farinha e de azeite. Eu e meu filho vamos comer e morrer. Ele falou, não, faça para mim primeiro. Porque o azeite da sua vasilha não vai acabar, se você fizer para mim primeiro. E a farinha da sua vasilha também não vai acabar. E ela creu nisso. Ela não tinha mais o que fazer, ela tinha que acreditar em alguma coisa. Ela creu nisso. E durante mais de 2 anos, a vasilha nunca secou. Ou seja, ela continuou aquele pouquinho ali. Ela ia tirando, fazia, voltava a ficar um pouquinho. O azeite ela usava e não acabava. Não acabava. E o profeta ali. Outra coisa que aconteceu. Veja o emocional do profeta, né? Depois adoeceu o filho da viúva. E vai de cá, de lá, ele morreu.
A viúva acusa Elias de matar seu filho. Fala, por que você veio aqui para matar? Deixa que vai morrer de fome, então. Elias, então, rogou a Deus e falou, por que o senhor matou o filho da mulher? Ela não fez nada. Dá a vida novamente para esse filho. E Deus, ele rogou a Deus muito, e Deus ressuscitou o filho da viúva. E veja, continua a série de problemas que esse homem enfrentou. Em 1 Reis 17, 18, outras coisas que aconteceram com Elias. Acabe e os profetas de Jezabel desafiaram Elias no monte, foi quando eu já expliquei, né? Diante de uma multidão. Elias fez descer fogo do céu, primeiro desafiou os profetas, falou, faz então, aquele que fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. E os profetas, 70 profetas que estavam ali, não conseguiram. E ficou quase o dia todo, depois falou, pode parar que eu vou... Ele ajoelhou, fez uma oração, desceu fogo do céu, que lambeu tudo ali, lenha, água, tudo. O cordeiro, o sacrifício, ficou um buraco ali, cheio de seco, né? E o povo viu isso aí. O povo falou assim, é o Deus de Elias que está certo. E Elias falou, agora vocês vão pegar todos esses profetas, não deixe escapar nenhum. Vamos levar lá para baixo e vamos matar todos eles, a espada. Não é fácil. Não sei se ele participou direto ou indiretamente, se ele pegou a espada também. Mas isso fez um estrago na sua mente, né? E depois, então, aconteceu que o povo matou os profetas de Jezabel. E agora Elias prediz chuva, né? Depois que aconteceu tudo isso aí, prediz chuva. A vida de Elias foi repleta de intervenções diretas e divinas. É difícil imaginar como alguém, depois de tudo isso, poderia não confiar plenamente no Senhor. No entanto, pouco depois, Elias foi dominado pelo desânimo. Você já foi dominado pelo desânimo? Eu já fui. Você já foi? Eu acho que todo mundo passou por algum momento de desânimo na vida. Desânimo, né? Estou desanimado de lutar e tal, não dá certo. Muito bem, uma longa série de eventos tristes ou alegres, né? São eventos arrebatadores. Pode acrescentar muito peso ao fardo que você já tem. Ao mesmo tempo, por que devemos ter cuidado para não ficar muito satisfeitos com o sucesso conosco mesmo durante os bons tempos? Tanto muita coisa ruim como muita coisa boa pode nos levar ao estresse. Muitos pensam que é só coisas ruins. Não, coisas boas também levam ao estresse. 1 Reis 18:4 diz assim, eventos amargos da vida, né? Se Elias participou ou não pessoalmente do assassinato de pessoas, não sabemos. Mas claramente ele esteve à frente da operação e esta deve ter sido uma experiência emocional devastadora, vendo essas pessoas morrerem. Esse ato foi permitido por Deus como a única forma de erradicar a idolatria ali. Não tinha outro jeito. Eles não ouviam. Tinha que matar a liderança, os profetas, os sacerdotes de Baal. Isso vai acontecer também com Satanás, seus anjos e os pecadores no final, no dia do juízo final. E veja que eles faziam sacrifício até de crianças, né? Jeremias 19:5 fala isso. Não obstante, certamente deve ter cobrado um preço emocional do profeta. Em 1 Reis 19:1 e 2, o que mais Elias enfrentou?
Acabe contou a Jezabel como, que é a mulher do rei Acabe, como Elias matou todos os profetas de Baal. Veja que Acabe era israelita e Jezabel não era, casado com jugo desigual. Jezabel fez uma promessa solene e ela falou: façam os deuses o que quiserem comigo, se daqui a 24 horas o profeta Elias não estiver morto à espada, como ele matou todos os meus profetas. Em 1 Reis 19, 3 e 4, diante da morte de todos os sacerdotes e profetas, Jezabel ficou impaciente e enraivecida. E como Elias reagiu à mensagem enviada por Jezabel? Jezabel mandou os guardas todos, percorram todo o reino, eu quero Elias morto, não vou comer nem beber, enquanto não tiver morto aqui. Elias, agora é a reação do Elias. Temendo Elias com essa ordem de Jezabel, Elias foi para Judá e ali deixou o seu ajudante, o auxiliar do profeta. Elias, temendo por sua vida, agora ele sozinho, foi até o deserto, caminho de um dia, andou bastante, e pediu para si, ao Senhor, sua morte, e disse: basta, chega de viver. Senhor, toma agora a minha vida e me mate, pois eu não sou tudo isso que o Senhor pensa, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Você já chegou nesse ponto? Eu não quero viver mais. Chega. Eu não sou aquilo que Deus pensa que eu sou. Por que Deus está me preservando? Como pôde esse homem de Deus, depois de haver testemunhado uma série de milagres maravilhosos, ficar em tal estado de desespero? Como pôde reagir a ponto de pedir a Deus que lhe tirasse a vida? Afinal, pense nos milagres que ele havia visto e nos quais até mesmo havia estado envolvido. Quantas vezes você fez a mesma coisa? Você? Esquecer-se da forma impressionante pelo qual o Senhor operou em seu favor no passado. Por que é importante? É importante recorrer à lembrança de como Deus agiu em sua vida anteriormente. Lembre-se de todas as vitórias que Deus te deu. É importante isso. Por que esquecemos tão facilmente aquilo que Deus faz por nós? A gente passou um dia e já não lembra mais os grandes milagres. Lembram-se de quando os líderes israelitas, judaicos, pediram a Jesus: faz um sinal para nós. Jesus fazia centenas de sinais e eles esqueceram. Nós esquecemos de louvar, de adorar. Isso faz falta nessa hora, porque ajudam em momentos difíceis a relembrar os momentos bons, a adorar a Deus apesar dos momentos ruins. Veja Paulo, né? Estava na prisão lá e estava tocando a vida dele em frente. E adorar a Deus, porque Ele é merecedor de nossa adoração, independente se nós estamos bem ou mal. Em 1 Reis 19, 5 a 9, quais foram os remédios simples providos a Elias durante esse período estressante da vida? Nossas ações físicas
impactam para o bem ou para o mal nossa atitude mental. Então deitou-se, olha a receita de Deus aí. Deitou-se e dormiu. Daquela situação, ela tinha andado um dia, tal, entrou numa caverna, não aguentava mais tanto andar. Deitou e dormiu. Acordou e o anjo lhe disse: levanta-se para comer. O anjo preparou um saboroso pão assado nas pedras ali e água fresquinha, e ele comeu e bebeu. Voltou a dormir. Depois, o anjo deu mais comida para ele, pão e água, e ele comeu e ficou forte agora. E caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. Onde que foi Horebe? Lá no monte de Deus, onde ele fez desceu o fogo do céu e entrou numa caverna. Estava ali, ele ficou com medo de novo, entrou numa caverna ali. E ficou escondido numa caverna. Quer dizer, ele estava depressivo ainda. Mas nós aprendemos o seguinte: o repouso adequado, o exercício físico, a dieta saudável foi o tratamento comum que Deus receita para as desordens de humor e para reprogramar as suas atividades. Ele consiste no desenvolvimento de um cronograma rígido, contendo atividades agradáveis e propositais que obrigam a pessoa deprimida a se organizar, antecipar e realizar eventos. Programar eventos para você. Coisas gostosas que você sempre gostou. Essa terapia ajuda a pessoa a ocupar o tempo de forma positiva e evitar a autopiedade. Ai, só comigo que acontece isso, eu não aguento mais, né? O exercício físico é frequentemente incluído nas atividades, porque ajuda a produzir endorfinas, substâncias químicas naturais semelhantes à morfina, que melhoram o humor e, pelo menos temporariamente, aliviam a depressão. Por que o anjo pediu para ele fazer aquilo lá? Dormia, levantava, comia coisas boas e andava, fazia exercício. Com a orientação celestial, Elias foi levado a dar passos que restaram sua saúde mental normal. Assim como Elias, precisamos estar abertos à direção divina. O que estamos perdendo se orarmos apenas nos momentos de desânimo e desespero? Não espere ficar desse jeito para você orar. Ore para você não ficar daquele jeito. Agora, o método de Jesus para controlar o estresse. Todo seguidor de Cristo precisa de um esconderijo tranquilo para se acalmar, orar e ouvir a Deus através de sua palavra escrita. Marcos 6,31, podemos ver isso. O verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Lembra que Jesus mandou de 2 em 2, 70, né? 2 em 2? Então, depois mandou 70, né? Então, voltaram os apóstolos a primeira vez e começaram tudo contente. Foi sucesso absoluto. Verso 31, Jesus o chamou. Vinde repousar um pouco. Ou seja, toda essa alegria também vai dar estresse em vocês aí, vai dar problemas emocionais. Então vamos repousar um pouco. À parte, num lugar deserto. A Bíblia diz, porque eles não tinham tempo nem para comer.
O sucesso era tão grande, pessoas saíam curadas e demônios saíam e tal. Eles estavam eletrizantes, porque era numeroso o trabalho dos apóstolos e de Jesus. A felicidade de Jesus encontrava-se nas horas em que estava a sós com Deus e a natureza. Lugar retirado, meditando, examinando as Escrituras ou em oração. Todos remédios para o estresse, para a depressão. Dessas horas quietas, voltava para casa, a fim de retomar seus deveres e dar exemplos de paciente labor. Veja que isso aqui é antes de chegar no estresse. Isso é um remédio para evitar o estresse, a depressão. Porque quando chega na depressão, você não tem vontade de fazer nada. Mateus 21:17. Depois de seu confronto no templo, curar coxos e cegos, deixando-os, saiu da cidade para Betânia com seus 12. Jesus, depois de uma atividade estressante, cansativa, ele saiu, foi para Betânia. Por que Betânia? Por que não foi outra cidade? Porque Betânia é onde morava Lázaro e as duas irmãs. É onde ele mais gostava de estar. Procure um lugar que você gosta de estar. Pessoas com que você gosta de estar. Jesus encontrava paz com seus amigos que lhe proporcionavam conforto e afeição. Uma boa refeição e um abraço e tal. Vamos falar sabe como amigos conversam, né? Então, aplicar o método de Jesus de gerenciamento do estresse em sua vida, para não chegar na depressão, né? Agora, outro remédio, trazer alívio a outras pessoas. É algo que causa bem para nós. Atos 10:38. Foi um testemunho de Pedro sobre a rotina de Jesus. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos, porque Deus estava com ele. O estilo de Jesus era fundamentalmente altruísta. Ele utilizou toda a sua energia para servir a outras pessoas, para trazer-lhes alívio através de suas palavras bondosas e poder e cura. Veja, ele usava todo, mas ele se retirava para não chegar numa depressão, né? Na maioria dos casos, a pressão do trabalho, dos relacionamentos, do dinheiro, etc., é egocêntrica. A gente pensa só em nós. Concentrar-se nos outros e não em si mesma é uma boa forma de remover a pressão pessoal. Temos que regular essa pressão do dia a dia. Em Gálatas 6:2 diz assim: levai as cargas um dos outros, estareis cumprindo a lei de Cristo. E a segunda parte da tábua dos 10 mandamentos. Amar ao próximo a si mesmo. Filipenses 2:4. Não pense só no que é seu, mas se interesse pelos outros. João 15:13. Ninguém tem maior amor que este, dar a vida em favor de seus amigos. Um exemplo aqui prático, um exemplo que aconteceu real, foi com John Rockefeller. Em 1839, ele viveu até 1937. Deu um exemplo de como sobreviver ao estresse, ao mudar o foco de si mesmo para outras pessoas. Em 1879, a companhia petrolífera de Rockefeller, aos 50 anos, ele era o homem mais rico vivo. Mas em 1891 ele teve um colapso nervoso
e quase o matou. Porém, ele se recuperou da sua doença em poucos meses. Como? Além de praticar hábitos de uma dieta simples, descanso, exercícios, ele decidiu doar sua fortuna e passar o resto de sua vida como um filantropo. Nesse momento, ele estava na sua conta com 900 milhões de dólares, naquela época, né? Por ocasião de sua morte, ele estava apenas com 26 milhões de dólares. Gastou praticamente tudo ajudando as pessoas. Suas doações realizaram um bem enorme no mundo. E ele prolongou a sua vida em quase outros 50 anos. Estava para morrer. Ele viveu até os 97 anos. Com 50 anos ele estava para morrer. Mas ele esqueceu de morrer, lembrando-se dos outros. Qual tem sido sua experiência com as bênçãos advindas do serviço aos outros? Por que não realizar mais? Agora, 10 perguntas para reflexão e vamos terminar. Para você pensar. Por que ajudar os outros faz com que nos sintamos tão bem? Ao mesmo tempo, por que é tão difícil nos doarmos aos outros? Como podemos aprender a estar mais dispostos a morrer para o eu, a fim de atender às necessidades daqueles que nos cercam? Como nós vamos aprender a morrer pelo egoísmo que nós temos dentro? Considere atentamente seus hábitos de saúde. O que é que você come? O que é que você bebe? Em que tipo de programa de exercício você programou para você? Quanto tempo de lazer você tem, que você separou para você? Que mudanças você pode fazer para ajudá-lo a se sentir melhor, emocional e fisicamente? O que você pode fazer de gostoso para você? Quanto tempo livre você tem? Você não pode ficar tudo direto, tanto a mulher quanto o homem, direto, só trabalhando. Por isso que Deus disse: 6 dias trabalharás e um dia você vai descansar. O que você faz com o tempo livre? Como você poderia utilizar melhor esse tempo para fortalecer o seu relacionamento com Deus? É o seu melhor amigo.